Que a presença da Santíssima Trindade esteja nos corações de todos os ouvintes do Momento de Sabedoria. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E eu gosto sempre de trazer esse texto à memória dos irmãos e para minha própria reflexão também, que é Provérbios 6:16 até o versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, o livro de Provérbios, ele nos traz uma série de ilustração, de advertência. Ele nos mostra, irmãos, de forma muito clara que Deus espera de nós, na medida em que Ele nos orienta e também nos coloca as coisas que o Senhor aborrece. Nos versículos que lemos, estão expressas 7 ações que são repugnantes ao Senhor e que devemos, meus irmãos, banir do nosso comportamento, pois não há a menor condição de se ter uma relação duradoura com Ele cometendo esses erros. Entre eles estão orgulhos, estão a mentira, estão os assassinatos, a conspiração, a ânsia por fazer o mal, o falso testemunho, a incitação de discórdia. Você está vendo, meus irmãos? Tudo isso aborrece a Deus. Meus irmãos, aborrecer quer dizer sentir horror. Alguma coisa é você se aborrecer e sentir horror por alguma coisa. Abominar é detestar. Deus detesta. Quando ele diz, a 7ª, Deus abomina, Deus detesta. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina alguma coisa, devemos prestar atenção para evitar tais coisas nas nossas vidas, meus irmãos. Nós devemos estar examinando estas 7 coisas que contradizem o caráter, o santo e magnífico caráter de Deus. A primeira das coisas que Deus se aborrece são os olhos altivos. Meus irmãos, os olhos altivos de Saul foram a causa da perda do seu trono. Você sabia disso? Saul era orgulhoso, e todo orgulhoso é rebelde. Todo orgulhoso é altivo de espírito. É por isso que em Provérbios 16, versículo 18, a Bíblia diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Meus irmãos, a altivez de espírito de Saul aborreceu a Deus, que tirou o trono de Saul e deu a Davi, um jovem rapaz que a Bíblia descreve como sendo um homem que andava segundo o coração de Deus. Queridos e amados, quando andamos segundo o coração de Deus, nem mesmo os gigantes que se colocam em nossos caminhos podem nos deter. O gigante Golias submeteu a Davi e caiu. Quando andamos segundo o coração de Deus, sem altivez de espírito,
herdamos posições de destaque e superamos gigante, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, versículo 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A segunda coisa, meu irmão, que aborrece a Deus é a língua mentirosa. Das 7 coisas que Deus aborrece, 3 pecados são o da língua. Deus odeia a mentira e todo mentiroso será castigado por Deus. Muitos têm confiado na mentira, achando que pode enganar o próprio Deus. Deus é verdade e a mentira não vem dele, meus irmãos. Temos que aprender a falar a verdade. O verdadeiro discípulo é aquele que odeia e abomina a mentira e busca a verdade da palavra de Deus. Jesus pediu que seus discípulos fossem santificados na verdade. Então, meus queridos, a língua mentirosa de Ananias e Safira foi o fato da sua morte. Levaram eles à morte. Isso aconteceu porque Deus fica aborrecido quando nós mentimos. Ele não admite a mentira, porque Ele é verdade. E nos afirma isso em João 14,6, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o próprio Deus. No Evangelho de 1 João, a Bíblia diz que Ele estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus não admite mentira, nem por brincadeira, e diz em sua palavra que todo mentiroso é filho do diabo. E em Apocalipse, Ele alerta de que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Não esqueça de que Deus fica muito aborrecido quando você mente, mesmo que seja por brincadeira, meus irmãos. De que Ele fica aborrecido quando você conta vantagem para impressionar as pessoas. Mentir não é só dizer contrário da verdade, mas é também aumentar ou diminuir as coisas que foram ditas. Tudo isso faz parte da mentira. Você sabe o que é que o meu irmão e amigo Tiago fala? O nosso irmão Tiago, ele nos exorta com estas palavras: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Meus irmãos, a terceira coisa que aborrece a Deus são mãos que derramam sangue inocente. As mãos assassinas de Caim derramaram o sangue inocente de Abel. Caim foi amaldiçoado por Deus. Isso aconteceu, meus irmãos, porque Deus se aborrece quando derramamos sangue inocente. Inocente é alguém que não tem culpa. Derramar sangue de uma pessoa inocente por maldade, por falta de controle, tudo isso, mesmo que seja por pouco, Deus se aborrece. Se as coisas não estão dando certo para você, não atribua culpa a ninguém. Não saia por aí atribuindo ofensas e atitude que fere as pessoas. Não desconte em quem está perto. Se você, as suas frustrações, mágoas, decepções, se sua falta de equilíbrio emocional leva à violência, e a violência gera morte, a Bíblia diz em Salmo 140, versículo 11, que todo violento será perseguido com golpe e sobre golpe.
Se você é violento, está escrevendo a sua própria sentença e deixando Deus muito aborrecido com suas atitudes. Meus irmãos, a quarta coisa que aborrece a Deus é um coração que trama projetos mal. Você já tramou algo visando prejudicar alguém? Eu te faço esta pergunta agora. Eu vou te falar de um homem chamado Amã. Amã, ele tramou, ele projetou contra Mardoqueu, tio de Esther. E tudo o que havia tramado se voltou contra ele mesmo. Porque Deus se aborrece quando tramamos projetos iníquos. Certamente você não se esqueceu de que Deus se torna nosso adversário quando nós tramamos projetos ruins contra o nosso próximo. E de que coloca seus anjos para impedir que nossos planos se concretizem. Às vezes Deus até permite que aquilo que você arquitetou aconteça, mas você pagará no futuro um preço muito alto. Saiba disso, viu? Você pagará no futuro um preço muito alto. A quinta coisa que aborrece a Deus são pés que se apressam a correr para o mal. A desobediência de Adão aborreceu Deus. Seus pés apressaram-se a correr para o mal, apressando emergencialmente como uma coisa boa. Em consequência disso, Adão perdeu todas as regalias do lindo paraíso que Deus havia feito para ele. Os pés de Sansão o levaram a correr para o mal, e como consequência disso, aquele nazireu, homem consagrado de Deus, forte, valente, destemido, ele foi humilhado diante de um povo incrédulo e hostil. Quando deixamos que nossos pés nos conduzam para o mal, nós aborrecemos a Deus, que permitirá que sejamos humilhados e hostilizados. Devemos dedicar nosso corpo como sacrifício vivo para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. A sexta coisa, meu irmão, que aborrece a Deus é a testemunha falsa que profere mentira. Se você não viu, não estava presente no ato do ocorrido, você não pode ser testemunha. Deus se aborrece com aquele que serve de testemunha sem ter participado do fato. Deus denomina essa pessoa de falsa testemunha. Deus aborrece com a falsa testemunha que profere mentira. Muitas pessoas aceitam serem falsa testemunha para se promoverem ou se beneficiarem à custa da desgraça de outra pessoa. É por isso que Deus se aborrece com esse tipo de pessoa. Você sabe o que diz lá na palavra de Deus em 2 Samuel? No seu capítulo 2, a Bíblia narra a história de uma amalequita que tentou tirar proveito da morte de Saul, inventando uma história fantasiosa. Disse que havia presenciado o fato. Disse que inclusive havia participado dele. Mas era uma testemunha falsa, proferindo mentira. Irritado, o rei Davi mandou matá-lo. Tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado. Ofereça o que lhe oferecem. Não seja uma testemunha falsa que profere mentira, porque Deus se aborrece com você. O texto de nossa meditação diz que a sétima e a última coisa não só aborrece a Deus, mas é por ele abominada. A palavra abominação invoca uma atitude de rejeição.
Abominação era tudo aquilo que era rejeitado por ser impuro, por ser reprovado, por ser nojento, por ser maldito. A idolatria e a magia era considerada como ainda são abominação. Tudo que é abominável afasta as pessoas de Deus. A sétima coisa que aborrece a Deus, que ele abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Meus irmãos, semear contenda entre os irmãos é fazer fofoca, é ser fuxiqueiro, é gostar de disse-me-disse. Deus rejeita desse tipo de atitude. Deus considera impuro, reprovável, nojento e maldito quem gosta de fofoca, de fuxico, de disse-me-disse. Semear contenda entre irmãos é uma atitude diabólica, meus irmãos. Por isso, Deus não somente se aborrece, como também abomina. Aos olhos de Deus, essa atitude é abominável, porque afasta as pessoas, encaminhando-as a uma vida de amargura, frustrações, decepções e vingança. Evite qualquer tipo de fofoca, de fuxico, de disse-me-disse. Quando alguém se aproximar de você para falar algo ou denigrir a imagem de outra pessoa, seja educado e diga que você não gosta de saber de nada disso. Tomando essa atitude, você estará se poupando, meu irmão, de partilhar aquele que semeia contenda. Controle sua curiosidade. Mesmo quando o fuxiqueiro disser a você: tem certeza de que você não quer ouvir? Diga: tenho. Quer outra solução? Todas as vezes que uma pessoa lhe procurar para falar algo dos outros, aproveite e una suas mãos a dela firmemente. Depois convide a orar com você, naquele momento mesmo. Ore a Deus pedindo que livre aquela pessoa do pecado que Deus abomina. Terminando a oração, dê um abraço em seu irmão e leia para ele o texto bíblico da nossa meditação. Porque em Levítico 19, versículo 16, a Bíblia diz: não andará como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida de teu próximo. Eu sou o Senhor. Uma ordem de Deus: não ande com o mexeriqueiro, dando conta da vida de um e de outro, pois a Bíblia diz que cada um dará conta da sua própria vida diante de Deus, meus irmãos. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje. A todos